Olá, bem-vindos a mais uma rúbrica a caminho da Casa Branca, que era suposto ser a última antes das eleições nos Estados Unidos, que acontecem na próxima terça-feira, mas talvez não seja porque aquilo que se espera é uma de duas coisas: que Donald Trump ganhe e, portanto, digamos que não haja problema nenhum, ou os problemas virão a seguir, ou que Donald Trump perca por uma pequena margem. Será sempre a vitória ou a derrota, serão sempre por uma pequena margem, mas se Trump perder por essa pequena margem, todo o mundo está à espera que haja uns solavancos semelhantes àqueles que houve há 4 anos, em princípio pior ainda do que o que sucedeu nos meses que mediaram entre as eleições de novembro e a tomada de posse de janeiro e o próprio dia da tomada de posse, assim o pior de todos, 6 de janeiro de 2021. E, portanto, se Trump perder, está previsto que venha a acontecer uma tragédia dramática, um pouco cómica, como aconteceu há 4 anos atrás. De qualquer maneira, os indicadores são no sentido, como dizíamos no programa anterior, de uma vitória de Donald Trump, uma vez que Kamala Harris não tem conseguido nos 7 estados, Star States, onde tudo se decide, não tem conseguido diminuir substancialmente aquilo que é o gap para com Donald Trump e, do ponto de vista geral, o posicionamento da deputada democrata é muito curto, com uma pequena vantagem, é muito curto relativamente, por exemplo, àquilo que acontecia há 4 anos e há 8 anos, no que tem a ver com a personalidade que, entretanto, ganhou. Entretanto, a campanha eleitoral entrou numa fase de absoluto dramatismo, onde já nenhum dos dois candidatos se preocupa em explicar ao povo norte-americano aquilo que os faz concorrer, mas optaram por uma postura de enxovalho, é o único adjetivo, o único substantivo que eu posso usar nesta altura, de enxovalho ao candidato adversário. Nesse quadro, e de uma forma razoavelmente surpreendente, a prestação da democrata não tem sido muito diferente daquilo que é a prestação tradicional do candidato republicano, nomeadamente nesta questão do lixo que foi levantada por Joe Biden. Evidentemente que a Casa Branca tentou rapidamente dar a entender que a frase do lixo tinha sido descontextualizada. Há sempre uma descontextualização relativamente àquilo que os personagens políticos dizem e é estranho. Portanto, houve uma descontextualização, diz a Casa Branca. O certo é que Donald Trump cavalgou a história do lixo, Kamala Harris passou pelo menos 2 dias a tentar responder ou explicar de onde raio vinha a história do lixo, mas ambas as candidaturas entraram numa postura de ataque cerrado e de guerrilha institucionalizada que era, de alguma maneira, a única resposta que os democratas podiam fazer face à postura de sempre de Donald Trump. Vale a pena chamar a atenção para o facto de as eleições, um pouco no mundo inteiro, mas muito em particular na Europa, estarem a ser seguidas de uma forma quase doentia, todos os órgãos de comunicação social europeus estão a preparar noitadas para terça, para quarta-feira, para perceberem o que se passa. Uma vez que a razão que está por trás desta ânsia de informação tem a ver com a seguinte pergunta: qual dos dois candidatos é que é mais favorável àquilo que são os interesses da Europa e, mais particularmente, da União Europeia? O facto desta pergunta ser formulada sem sem ser escondida, resulta daquilo que a mim me parece ser uma absoluta subserviência da Europa aos desígnios dos Estados Unidos, sejam eles quais forem, sejam os dos democratas ou sejam os dos
republicanos. É uma história muito infeliz e que marca definitivamente, talvez não definitivamente, mas no nosso tempo será em definitivo, aquilo que é a história recente da Europa. É evidente que há uma explicação razoável para esta subserviência de décadas e décadas da Europa, e é evidentemente o Plano Marshall, que foi gizado a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que evidentemente permitiu à Europa renascer depois daquela miserável Segunda Guerra Mundial, mas talvez já tivesse sido tempo, já houvesse tempo nestas 6, 7 décadas seguintes para a Europa se libertar desta subserviência inacreditável que se mantém desde então. Houve uma altura em que isso foi verdadeiramente possível, no final dos anos 50, início dos anos 80, quando o então presidente francês, o general Charles de Gaulle, percebeu o embuste e a armadilha que tinha, que era não só o Plano Marshall, mas principalmente a criação, a seguir à Segunda Guerra Mundial, da NATO. Recordo que a NATO esteve na Europa, sediada em Paris, foi defenestrada por De Gaulle para Bruxelas. A França chegou a sair do perímetro da NATO, depois viria novamente a entrar, mas De Gaulle, percebendo que as coisas não podiam ser por aí, saiu da NATO. Gizou um plano para que a Europa e a CEE e a CEE pudessem fazer ou começar a fazer um exército, evidentemente liderado na Europa, liderado pela França e por Inglaterra, que eram os dois países com forças, com armas nucleares, o que faria sentido, portanto, que fossem eles a liderar essa força europeia, força militar europeia. Isso não foi conseguido. De então para cá, há constantes regressos a esta possibilidade, dada a criação de um exército europeu. A seguir à invasão russa, à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, essa questão voltou a estar em cima da mesa. Na altura, todos os países da União Europeia asseguraram que iriam começar a investir numa força militar europeia. Evidentemente que nada disso aconteceu, nada disso está em cima da mesa. Verdadeiramente, nada disso passa pelos espíritos dos políticos que lideram os países europeus. E, portanto, esta subserviência é para manter até ao infinito, pelo menos naquilo que tem a ver com os nossos dias. É uma pena, mas de facto vai ser sempre assim. Voltando aos Estados Unidos, estamos à espera que estes últimos dias, diria já quase estas últimas horas de campanha, venham a ser exatamente mais do mesmo daquilo que tem sido nos últimos tempos, isto é, uma guerrilha absoluta entre Kamala Harris e Donald Trump, sendo que, como é mais que evidente, e uma vez que é a sua postura de sempre, quem sai inevitavelmente vencedor desta forma de fazer política é Donald Trump, que sabe como se faz, sabe muito bem como se faz, é um catedrático da guerrilha institucional política, enquanto Kamala Harris é uma pobre aprendiz que não vai conseguir chegar sequer aos calcanhares desse catedrático. Vamos ver em que é que isto dá, que os analistas continuam a não gostar de responder à pergunta sobre quem é que vai vencer as eleições nos Estados Unidos. No primeiro programa desta série, cometemos o pecado de dizer que talvez seja Donald Trump. Continuamos a insistir nisso. Trump continua a ser, dos dois candidatos, aquele que está mais perto da vitória e aquele que, nestas últimas horas, conseguirá com certeza colocar a sua influência no terreno. Vamos ver o que é que dará. Com certeza nós próprios daremos notícias para um terceiro programa do Caminho para a Casa Branca, numa altura em que já saberemos quem será, em princípio, aquele que vai pisar esse caminho. Até lá, obrigado.